Olá, meu nome é Nilson Moraes, eu sou arquiteto de soluções da Click e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como converter uma imagem em um mapa, em um objeto dentro do ClickSense que pode ser selecionável e pode se relacionar com dados externos que são incorporados dentro de uma aplicação e vão aproveitar todos os benefícios do modelo associativo da Click. Bom, o que é e qual vai ser o nosso objetivo, o nosso trabalho aqui dentro desse vídeo, né? Eu quero criar uma aplicação. Nesse caso aqui, o exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo sobre uma seleção. Então aqui eu tenho a figura de um boi com os distintos cortes de carne e nós vamos clicar num determinado corte. Eu vou poder ver qual é o nome desse corte no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, qual o tipo de carne que a gente está selecionando, por categoria, etc. Então a ideia vai ser transformar essa imagem do boi em um objeto clicável e depois eu vou relacionar com outros elementos dentro do ClickSense. Então qual é o primeiro passo, né? São várias fases que nós vamos ter que seguir para chegar nesse objetivo final. O primeiro passo é buscar uma imagem, né? Então, no meu caso, eu encontrei essa imagem na internet, nesse link abaixo, e eu salvei essa imagem como um arquivo PNG. Esse é o primeiro passo. O segundo é eliminar detalhes que não são necessários, né? Então, aqui no caso, eu apaguei a imagem de fundo, os números, aí usei um editor, cada um pode usar o de sua preferência, eu usei o Paint para essa atividade. E a partir daí, nos passos seguintes, nós vamos começar a usar algumas ferramentas específicas, né? Aqui no caso, o próximo passo será usando o Inkscape como uma ferramenta de desenho, mas aí eu acho que vale a pena a gente seguir já realmente sair do modelo do PowerPoint e começar a fazer uma análise mais detalhada, né? Então, como eu havia dito a vocês, o primeiro passo eu escolhi a imagem, salvei um PNG, fui no Paint, comecei então a fazer uma limpeza. Eu posso vir aqui limpar o background, né, que não me interessa, os números. Eu posso inclusive complementar essa linha que está faltando. E como resultado final eu gerei um arquivo que eu chamei de clean, que já é esse resultado final após a limpeza que eu realizei, né? Então o próximo passo agora é usar uma ferramenta de desenho. Eu já tenho ela aberta aqui, e é o Inkscape, né? Se vocês quiserem ver a versão que eu estou utilizando é essa, 0.92. É uma ferramenta open source que vocês podem fazer o download e instalar no desktop de vocês. Primeiro passo, eu quero remover essa imagem de fundo que tem aqui, essa borda. Então eu vou em File e Document Properties e vou remover. Aqui eu tenho Document Properties, eu tenho uma opção que chama Show Page Border. Eu vou remover o Show Page Border, né? Perfeito. Vou pegar a imagem que nós salvamos, o PNG, a imagem limpa, e vou trazer para dentro do meu Canvas, vou importar. No meu teclado, se eu aperto mais, eu consigo aumentar o zoom para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, né? Então vou colocar aqui. E existe um passo agora que é fazer a inversão dessa imagem. Por quê? Vai ficar mais claro quando a gente for na ferramenta seguinte, que é o QGIS, é uma ferramenta de georreferenciamento, né? Lá ela vai pegar essa imagem invertida e quando ela for criar o shapefile, ela vai desinverter para a gente. Então é melhor fazer isso agora do que depois lá na outra ferramenta. Então nós vamos vir aqui em Objeto, menu Object, e vamos fazer um Flip Vertical. Então eu vou inverter essa imagem. Agora o que nós vamos fazer é preencher todas essas áreas, né, que vão ser a parte selecionável dentro do ClickSense. Então eu vou vir aqui no desenho aqui do preenchimento e vou começar a preencher a minha imagem, né, em todas as regiões. Eu vou aqui preenchendo com uma cor preta, né? Vou preenchendo tudo que depois vai ser um objeto selecionável dentro do ClickSense. Perfeito. Ficou esse aqui. Então, agora que eu já tenho essa imagem preenchida, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui nessa opção de seleção, Selection Tool, aqui onde está essa flechinha. Eu venho aqui, seleciono novamente a minha imagem,
Veja que ela fez uma marcação. E o que eu vou fazer agora? Eu vou remover o background, a imagem de background. Eu quero deixar essa imagem limpa, né? Então, eu venho aqui, marquei a imagem e pressiono o delete do meu teclado. Deletei, apaguei a minha imagem de background e eu fiquei somente com essa imagem. É isso que nós precisamos fazer no Inkscape, né? Se eu vier aqui ao painel lateral, nessa opção Export PNG Image, né, que está como Shift e Ctrl E, aqui eu consigo ver que eu tenho uma imagem de 200 dpi, que é isso mesmo que eu quero. E aqui eu posso definir um diretório para exportar essa imagem também como PNG. Então, eu vou pegar aqui um diretório da minha máquina mesmo, vou pegar aqui, vou guardar essa imagem, vou chamar de corte Inc, por exemplo. Vou chamar aqui, salvei. Pronto, é isso que nós precisamos fazer no Inkscape. Se eu abro novamente no Paint, né, essa é a imagem que nós temos. Né, essa aqui que foi salvo pelo Inkscape e que vai servir de insumo, de entrada para o próximo programa que nós vamos utilizar. Bom, o próximo aplicativo que nós vamos usar é o QGIS. QGIS também é uma ferramenta de open source para georreferenciamento e ele vai nos ajudar a trabalhar um pouco mais essa imagem para ser incorporada dentro do QuickSense na geração de um shapefile. Eu estou usando aqui a versão 2.18 do QGIS, né? Já existe uma versão 3. A versão 3 ela tem uma interface distinta, diferente dessa que nós estamos vendo aqui, né? Então, quem quiser trabalhar com a versão 3 vai precisar pegar e procurar as opções similares ao que nós vamos fazer aqui com a versão 2. A versão 2 para mim é suficiente nas nossas atividades, o que nós vamos querer realizar. Então, aqui só fazendo essa ressalva, caso alguém esteja utilizando a versão mais nova do QGIS. Perfeito. A primeira fase que nós temos que fazer é importar a imagem, né? Então eu vou pegar aquela imagem que nós temos que nós guardamos do Inkscape, aquele PNG, né? E vou importar para o meu Layers Panel. Agora vejam, quando eu trago aqui para o Layers Panel, a primeira coisa que ele me pergunta são os sistemas de coordenadas. Nós vamos utilizar esse WGS84, Pseudo Mercator, e o sistema de coordenadas 3857, que é o EPSG. Né? Ele é um sistema bastante utilizado na parte de mapas, porque ele não perde muito na parte da área, então é o que nós recomendamos utilizar. Pode ser que na primeira vez que você esteja utilizando o QGIS, não apareça essa opção como apareceu direto aqui para mim. Aí vocês só vão ter que fazer um filtro aqui, buscar por esse sistema de coordenadas, aí vocês selecionam e pressionam OK. Então, nesse momento, ele trouxe aqui para a nossa área a nossa imagem. Né? Qual é o próximo passo agora? Nós temos que fazer a parte de polígonos dessa imagem. Então, notem que aqui no Layers Panel, ele vai começar a criar um conjunto de camadas, né? A gente vai poder ver o passo a passo das nossas fases. Então, agora, para fazer a parte de polígonos, nós vamos na opção aqui do menu Raster, Conversion e Polygonize, Raster to Vector. Vou abrir essa opção. Aqui ele já mostra o nome do arquivo de entrada que nós estamos utilizando. Eu vou selecionar aqui um arquivo para a gente colocar o nosso arquivo de exemplo, né? Então, aqui o próximo fase eu vou guardar dentro de um diretório aqui, vou criar um outro arquivo mesmo aqui e vou chamar de Polygonize, polígono aqui. Vou dar um save. Então já temos aqui o nosso output e eu vou então marcar OK. Quando eu marco OK, ele pergunta novamente qual será o sistema de coordenadas. Eu vou selecionar o mesmo, vou marcar OK. E ele vai mostrar que o processamento está completo. Vou fechar as outras telas. E vocês notem
que ele já criou uma nova camada aqui, que eu pus o nome de polyg, né? Então ele já criou aqui. Agora notem também que interessante, ele trouxe já a imagem invertida para nós, aquilo que eu havia dito para vocês. Então foi interessante a gente ter feito o primeiro flip lá no Inkscape, para que aqui a gente pudesse já ter a imagem invertida. Eu posso, quando eu trabalho com esse esquema de camadas, eu posso desabilitar esse esquema e eu fico na minha tela somente com a imagem atual. Perfeito. Agora nós temos mais um passo, né? Que é reduzir um pouco fazer um acerto da qualidade, simplificar um pouco a figura, para que ela não fique tão pesada na hora de carregar dentro do ClickSense. Então, para fazer isso, eu venho aqui na opção Vector, Geometry Tools, e eu tenho uma opção aqui em Geometry Tools que é Simplify Geometries. Aqui em Simplify Geometries eu tenho uma opção que é Tolerância. Nós costumamos usar um valor de 2 para esse valor, né? Pode ser ajustável dependendo da sua figura, da complexidade ou não dela. Aqui no nosso caso eu vou usar 2 e vou executar. Notem que ele criou uma outra camada que ele chamou de Simplified. Eu vou desabilitar o polígono, né, que a gente tinha feito, e eu fiquei somente com essa versão. Agora, teoricamente, essa seria uma versão que eu já poderia exportar como shapefile para a gente utilizar dentro do ClickSense. Mas falta um ponto ainda. O ponto é a gente incluir atributos dentro dessa imagem que podem ser utilizados dentro da ferramenta. Então, eu vou vir aqui nessa versão Simplified e vou clicar com o botão da direita e vou abrir a opção Open Attribute Table. Quando eu faço isso, notem que ele me abriu aqui uma coluna, e a cada um desses pontos, olha, veja, eu marquei o 2 e ele me mostrou esse pedaço aqui. Então aqui ele já tem uma separação para cada uma das opções. Eu vou fazer uma seleção aqui de todos, né? Me interessa selecionar todos as opções aqui do nosso desenho. Então vou selecionar todos aqui. E o que nós vamos fazer agora? Veja que ele mostrou em amarelo, né, tudo que nós selecionamos. Eu vou começar a adicionar opções, né? Eu tenho o primeiro, que chama aqui Open Field Calculator. Eu vou utilizá-lo para quê? Eu quero criar um ID, como se fosse uma chave. Ou seja, para cada um das regiões que eu selecionar, eu quero ter uma numeração. 1, 2, 3, né, fazer um sequencial. Então eu vou abrir aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai me perguntar, olha, eu vou criar um Output Field Name, que vai ser o nome da minha coluna, eu vou chamar de ID, e eu vou criar uma função que chama Row Number. Eu vou fazer um duplo clique, ele vai me aparecer com Row Number. Quando eu marco OK, vocês vejam que ele criou aqui um ID, então para cada uma agora das regiões eu tenho uma numeração que eu posso fazer referência. Dando seguimento a isso, eu posso criar novos campos. O que seria isso? É onde eu vou começar a criar os atributos, né? Então eu poderia pôr aqui um nome, por exemplo, BRA de Brasil. Eu vou chamar que aqui é um texto de tamanho 100. Quando eu crio essa coluna, agora eu posso começar a preencher. Eu poderia marcar aqui qual é a opção 4. Então aqui eu poderia chamar de corte número 1, por exemplo. E aí você começa a colocar valores, eu posso marcar o 5. O 5 eu vou chamar de corte 2. Na verdade, aqui eu deveria estar colocando o nome correto já dos cortes. Eu não vou fazer todo esse trabalho aqui, porque por questão de tempo no vídeo, a gente vai seguir no próximo passo já com uma figura já preparada que eu finalizei, mas eu posso criar várias colunas aqui e colocar dados. Esses dados vão acompanhar a minha imagem quando eu fizer eu exportar. No nosso exemplo, eu vou criar, mais para ilustrar, uma coluna Brasil, uma Argentina e uma Estados Unidos, onde para cada um dos cortes eu vou colocar um nome e uma referência. Bom, feito isso, nós podemos salvar. Vou marcar o salvar e vou fechar, né? Criamos aqui o nosso desenho e temos já todos os detalhes. O que nos falta agora é exportar isso para usar no ClickSense. Então eu vou marcar aqui como um Save As. E quando vier Save As, a opção de formato que nós vamos ter que escolher é o As Reshape File.
já está selecionado aqui para mim. Eu vou fazer um browse, eu vou criar aqui dentro do meu diretório, vou criar um diretório aqui, ó, shape2, vou chamar, já tinha um que chamava shape, né? Vou chamar de shape2. Vou chamar aqui shape2 e vou colocar um nome aqui, Quartz Shape, né? Perfeito. Então, já criei o nome. As outras opções nós vamos deixar como estão, vou marcar OK. Vejam que ele criou finalmente uma última camada. Depois, se você quiser apagar as anteriores, também pode, porque é isso aqui que nós vamos utilizar dentro do Sense. Eu vou minimizar. Se eu voltar aqui no nosso diretório, eu tinha criado esse diretório shape2. Notem que ele cria dentro desse processo vários arquivos, né? O que nós temos que fazer para utilizar dentro do ClickSense? Eu vou selecionar e vou criar um zip file. Esse zip file vai ser o que nós vamos importar dentro do ClickSense. Aqui tem a figura e os dados todos que nós já utilizamos. Se eu vou agora para o ClickSense, eu vou aqui no meu Hub e vou criar uma nova aplicação que eu vou chamar de Quartz, por exemplo. Quando eu crio essa aplicação, eu vou abri-la, né? E vou para o editor de cargas. Aqui no editor de cargas, eu vou criar uma nova seção, vou chamar aqui de Shape, e vou usar o conector do ClickSense, do GeoAnalytics. Então, aqui quando eu vou na parte de carga, quando eu vou usar as opções do GeoAnalytics, ele vai me aparecer uma série de opções, né? E nós vamos escolher uma delas aqui do conector. Quando eu olho as operações, existem várias, né? Mas eu quero fazer uma carga. Vou fazer um load. Vou dar um nome para esse load, vou chamar, por exemplo, de BIF. E vou dizer o tipo, né? Vou falar que é um file based, é um arquivo. Aqui na URL, vocês podem colocar tanto uma URL, por exemplo, de um arquivo no Dropbox, e como vocês podem colocar dessa maneira para ler um arquivo do disco local. Para fazer isso, você precisa ter apenas instalado o GeoAnalytics Plus, né? Mas você tem que usar essa sintaxe aqui do file, 2 pontos com as 3 barras, né? E na parte do CRS, vocês lembram que nós usamos um esquema de coordenadas que era o EPSG, 2 pontos, deixa eu arrumar meu teclado aqui, EPSG 2 pontos, 3857. Então nós temos que usar o mesmo sistema de coordenadas que nós usamos lá. Vou marcar Next, né? Como eu falei para vocês, aqui eu estou apontando para um desenho que eu já havia finalizado toda a parte lá da entrada dos atributos, né? Então nós estamos aqui de volta e eu vou selecionar os campos que me interessam. O ID foi aquele que nós criamos, o BRA, ARG e USA foram os que eu criei com dados. E o Geometry também eu preciso trazer porque é realmente ele que faz o desenho do nosso objeto. Vou inserir esse script, já tenho aqui, e vou fazer um load data, vou carregar esses dados. Perfeito, né? Ele leu 23 informações aqui, linhas. Vou fechar e vou regressar. Então agora eu vou para a nossa parte aqui de edição. Vou abrir o modo de edição. Note que ele já me mostra aqui os campos que a gente trouxe. Eu vou aqui em Charts e eu vou trazer um mapa para dentro aqui da nossa área de trabalho. Vou aumentar um pouquinho mais, só para a gente ficar mais fácil para a gente ver. A primeira coisa que eu tenho que fazer é que no meu Map Settings eu vou mudar meu Base Map, porque nós não vamos usar um mapa geográfico. Eu vou colocar None, nenhum, vou deixar em branco essa imagem aqui. O segundo passo é começar a trabalhar com as camadas, com os layers, né? Então eu vou colocar uma primeira camada aqui, que é um Area Layer, vou dizer que é um Area Layer. E eu vou colocar um ID, eu podia usar um nome aqui se eu quisesse, dos campos, né? Qualquer um, mas eu vou usar o ID que nós criamos. E em Location, eu vou escolher o Geometry, que era o que nos interessava. E aqui eu já tenho
a minha imagem. Essa imagem eu já posso fazer seleções. Aqui vocês veem que quando eu marco ele me mostra o ID, esse ID é aquele row number que nós criamos, e ele já regressa para cá. Nós podemos fazer também, para evitar que quando eu faço a seleção e eu perco o desenho, nós podemos voltar aqui ao modo de edição, adicionar mais uma camada, também de área layer, vou usar o mesmo ID, e aqui em location eu vou escolher geometry, mas eu vou marcar aqui na opção de função, e eu vou criar uma expressão. Eu vou colocar only, vou ignorar as minhas seleções e vou deixar o geometry. Então aqui ele me mostra que a expressão está ok, set análise, vou aplicar. E aqui em cores eu vou escolher uma cor de fundo aqui, eu vou colocar essa cor. E vou marcar, vou regressar, vou voltar aqui no ID e vou colocar esse ID em primeiro. Só para complementar também o que a gente está fazendo, eu vou aqui em campos e eu vou trazer, por exemplo, aqui o BRA, que eram as opções. Então vejam que aqui eu coloquei o nome das carnes, né? Dos cortes. Então quando eu venho aqui agora na minha figura e eu faço uma seleção, ele usando o modelo associativo, né? Ele me mostra o que está relacionado com a minha seleção e mantém a imagem e mostra aqui, selecionável. Esse era o nosso objetivo. No meu caso, eu depois, logicamente, usando os IDs e usando as referências, eu baixei dados externos também que estavam disponíveis na web, com preço dos cortes, maiores produtores mundiais, e eu acabei criando uma aplicação. Então, aqui, né, nós havíamos feito uma seleção dessa área, desse corte, eu consigo ver o nome então aqui é um vazio, né, vacio, e no Brasil é o aba de filé, nos Estados Unidos chama flank, é uma carne de segunda, né? Então eu tenho aqui a produção, a evolução do preço do quilo por dólar, tudo isso foi relacionado, foi buscado de fontes distintas, né? E aí você consegue construir e incorporar essa imagem dentro da sua área, do seu dashboard no ClickSense. Finalizando então aqui a nossa apresentação, eu só queria, então, voltando aqui, nós mostramos os primeiros passos, né? A gente foi lá no Paint, fez a limpeza, veio no Inkscape e fez aqui o primeiro trabalho com a imagem. Depois fizemos no QGIS a parte de coordenadas, 3857, vetorização. Fizemos a simplificação, colocando o tolerância 2. Adicionamos os atributos, e aí, é claro, para cada projeto que você tiver, você vai agregando os atributos que você quiser. Carregamos no ClickSense. Aqui eu coloquei só uma observação interessante, se você for usar o Dropbox, substitua o www por um direct link por um DL. Então, naquela URL que eu coloquei o file, né, você substitui ali pelo link de compartilhamento do Dropbox, só que quando ele gerar o link, ao invés de você usar o www, você coloca DL no caminho e ele vai funcionar perfeitamente usando a função load do ClickSense. E eu deixo aqui para vocês algumas referências, então, lógico, o site da Click para maior documentação, o Inkscape como a ferramenta que nós usamos inicialmente, né? Aqui está o link para vocês fazerem o download, a mesma forma do QGIS, que é uma ferramenta de georreferenciamento que nós utilizamos, as duas open source, você pode baixar gratuitamente, e eu também deixo uma referência para um artigo do Patrick Nordstrom, que é o nosso especialista em Geoanalytics. No Community ele escreveu um artigo que inspirou muito aqui do que foi feito, né? Todo esse trabalho aqui, esse exemplo que a gente fez nesse vídeo, foi baseado na documentação do Patrick, e então também recomendo que vocês consultem, e aqui eu deixei o caminho para vocês. Tá bom? Agradeço muito a atenção, espero que esse vídeo seja útil para vocês na elaboração de aplicações ClickSense. Até a próxima, obrigado.